Depois, ele tenta Jesus na alma, em Mateus 4,6. A alma, ela é responsável pelo entendimento. Satanás quis persuadir Jesus com seus argumentos na mente. Ele atacou a mente de Cristo. Como? Tentando fazer o Senhor pensar do seguinte modo: se você se jogar, não irá lhe acontecer nada, porque se você der ordem aos seus anjos, eles te pegarão, eles te guardarão. E o povo, vendo isso, crerá que você é mesmo filho de Deus. Imagina um milagre desse, você caindo do alto do templo, do pináculo do templo, e nada lhe acontecendo. Todos crerão que você é o filho de Deus. Então, era um argumento poderoso, atacando diretamente a mente de Cristo. E ele tenta Jesus também no Espírito, Mateus 4,9. Porque onde que acontece a adoração? No Espírito. E qual foi a proposta do diabo? Se você me adorar, todos os reinos do mundo serão teus. Porém, Cristo, ele não hesitou em recusar as propostas do inimigo. E ele declarou em João 18,36: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora meu reino não é daqui. Então Jesus, ele sabia que seu reino não era um reino humano, era um reino espiritual. Analisemos agora as reações de Jesus para cada ação do diabo. Jesus nos mostra o alimento mais importante, em Mateus 4,4. Ele nos ensina que o homem não tem necessidade apenas do pão material, que é perecível. Que você come hoje terá necessidade de comer amanhã. Mas também e principalmente o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, conforme está escrito em João capítulo 6. Porque assim como o nosso corpo físico, ele precisa do alimento, o nosso espírito, ele necessita também do alimento celestial. Precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Pois sem ele nós nos tornamos anêmicos espiritualmente. E quantos estão por aí que estão mortos espiritualmente, estão anêmicos, porque não estão se alimentando da palavra de Deus. O segundo ensinamento da reação de Jesus que nós podemos pegar como lição para a nossa vida é jamais tentar a Deus. Mateus 4,7. Jesus, ele nos ensina essa importante lição. Não devemos tentar a Deus. Esse é um erro que muitos filhos genuínos de Deus cometem. Mas como? Como que nós tentamos a Deus? Quando nós agimos como se Deus fosse obrigado a nos livrar de nossas atitudes imprudentes, como, por exemplo, guiar uma motocicleta sem capacete, dirigir um carro acima do limite da velocidade, fazer coisas que vão pôr em risco a nossa vida e a vida do nosso próximo. Isso é tentar a Deus. Por exemplo, para chegar ao meu trabalho eu tenho a opção de pegar duas ruas. A primeira é um trajeto mais rápido, porém mais perigoso. Já o outro demora um pouco mais para me chegar lá no meu trabalho, mas, em compensação, é mais seguro. No entanto, por julgar que Deus está sempre pronto a me livrar, eu simplesmente ignoro o perigo e corro um risco desnecessário. Isso é tentar a Deus. Muitos chamariam isso de uma atitude de fé. Deus chama isso de imprudência. É totalmente diferente quando eu não tenho opção, quando eu não tenho escolha, quando eu tenho que passar por aquele caminho é perigoso, mas não há alternativa.
Aí é diferente. Aí sim eu devo usar a fé. Aí sim eu devo orar e confiar que Deus irá me guardar com seu poder. Mas se eu tenho a opção de me afastar do mal, eu não tenho por que tentar a Deus. Só porque Deus é todo-poderoso, Ele tem que me livrar. Adorar somente a Deus é outra coisa que Jesus nos ensina em Mateus 4:10. Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Está lá em João 4:24. E o que é adorar? Essa é a pergunta que nós sempre nos fazemos. Adorar vai além de cantar hinos de louvor ou ter expressões de adoração, erguer as mãos, dançar, fechar os olhos. Adorar é algo mais profundo. É algo que não tem a ver com lugar, nem com formas. Adoração é tudo que nós fazemos colocando Deus no centro. Por isso, qualquer coisa que desvie o nosso foco e tome o primeiro lugar em nossa vida, passa a ser o nosso alvo de adoração ou serviço. Pode ser o nosso trabalho, o dinheiro, um bem material, pode ser um filho, uma esposa, um namorado. Tudo que desvia o nosso foco, tudo que toma o primeiro lugar na nossa vida se tornou o nosso alvo, se tornou a nossa adoração. Ao tentar Jesus, você percebe Satanás reivindicando para si o direito de ser o Deus desse mundo. Então a gente chega à conclusão que se as coisas dessa terra fossem a prioridade de Jesus, ele teria se prostrado diante do inimigo. Mas a atitude de Jesus nos ensina que o nosso alvo deve ser sempre a vontade do Pai. O objetivo de Satanás em cada investida contra o Senhor Jesus era fazê-lo pegar um atalho que o desviasse de sua missão. Qual? Qual era a missão de Cristo? Subir na cruz, morrer por nossos pecados, morrer em nosso lugar e nos reconciliar com Deus. Esse sempre foi o seu propósito, esse sempre foi o porquê dele ter sido enviado. Essa era a sua missão, a missão que o Pai lhe confiou. E o diabo estava sugerindo que Cristo tomasse um caminho mais fácil. Quantas vezes nós também não somos tentados a fazer isso, hein? Pensamos em trocar a cruz por um caminho de prazeres e facilidades. E acabamos pegando atalhos que não nos levam a lugar algum, senão para longe da vontade de Deus. Quando alguém compra uma carteira de motorista, ao invés de consegui-la pelos trâmites legais, isso é pegar atalho. Quando alguém aceita suborno ou quando alguém paga propina para se livrar da aplicação da lei, isso é pegar atalhos. Os atalhos, eles podem ser fáceis aos nossos olhos e convidativos, atraentes. Contudo, obedecer a Deus sempre será a melhor opção. Caso contrário, um dia descobriremos que os atalhos só serviram para nos levar ao caminho errado, para nos afastar da direção certa, para nos afastar da vontade de Deus. A ideia do diabo era fazer Jesus pensar que, por ele ser o Filho de Deus, ele não precisava sofrer, passar por sofrimento, se sacrificar por nós. Ele era o Filho de Deus. Era somente ele reivindicar isso. Ele tinha o direito de subir no trono sem passar pela cruz e assumir a coroa ao invés dos cravos. Era uma proposta tentadora. Temos que concordar.
E a sugestão do diabo é: Jesus, basta você me adorar, só dobrar o seu joelho aí rapidinho, e as pessoas estarão sob o teu governo, os reinos do mundo são teus. Ou então: Jesus, se você se jogar do pináculo do templo e nada te acontecer e você ficar ileso, as pessoas irão te seguir. Elas verão que você é realmente o Filho de Deus, o Messias prometido. Entretanto, Jesus ele queria um reino onde as pessoas se submetessem por opção, se submetessem por amor e não por imposição. Jesus veio construir um reino onde todos crescem nele não por causa dos sinais, mas sim do coração. Não pelo que os olhos humanos podem ver, mas pelo que os olhos da fé podem sentir, podem contemplar. E isso só seria realmente possível se ele morresse na cruz e ele ressuscitasse ao terceiro dia, como estava prometido nas Escrituras pelos profetas e confirmado mais tarde pelos apóstolos. Você vê esses textos em Mateus 12, versículo 39 e 40, em 1 Coríntios 1, 22 e 23. Até o último instante, o diabo ele tentou convencer Jesus a desistir de seu propósito. Percebe-se isso até o último momento. Mateus 27, 41, 42. Porém, Jesus ele permanece firme. Ele permaneceu firme. E só porque ele foi até o fim e ele venceu, ele pôde declarar: está consumado. João 19:30. Em outras palavras, Pai, eu consegui. Eu cumpri a minha missão. E que a vida de Jesus, a obra de Jesus, a missão de Jesus, ela nos inspire a seguir os seus passos e a cumprirmos também a nossa missão, a realizarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para nós. Que Deus possa te abençoar e Ele possa continuar falando ao seu coração. Amém? E até a próxima reflexão na nossa série Lições da Bíblia. Deus abençoe.